Glória a Deus. Confesso aos irmãos e ao apóstolo aqui, eu vou fazer uma confissão. Confissão assim. Nesses 15 dias eu fui em muitas igrejas. Igrejas bem maiores, assim, me entenda, quantidade de pessoas do que aqui. Porém, em todas elas eu estava tranquilo. Porém, ao entrar aqui, me deu um nervosismo. Pastor falando ali, então, quando eu fico nervoso, eu fico logo querendo ir no banheiro, já fico meio. Eu digo, rapaz, o negócio aqui, né? Porque quando eu estou num lugar onde a presença de Deus você consegue, né, sentir assim. Eu falo com temor e tremor. Eu digo, Deus aqui. Eu digo assim, o pessoal me chama de Jojó, né? Eu digo, Jojó te cuida. Aqui o negócio. Tem cuidado aí. Com o que é que tu vai falar? Aqui o negócio é. E eu dou glórias a Deus por isso. Eu me sinto muito à vontade no meio de vocês. Porque temos o mesmo sentir. Amém? Não que as outras igrejas não sejam, amém? Cremos, ao menos eu tenho orado a Deus, eu creio em uma só igreja, independente das denominações, placas, mas Jesus virá buscar uma só igreja. Creio nessa palavra. Aleluia. Eu queria compartilhar realmente com os irmãos algo que Deus tem me falado nos últimos dias, não quero me prolongar, que é sobre vida devocional, ou como existem outros termos para esse tema, mas é o que Deus tem me falado, Joel, nos últimos dias. A palavra devocional vem da palavra devoção, venerar, prestar culto, ter grande consideração. Eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Posso ler? Quem já abriu, diga amém. Irmão, se eu soltar um pernambuquês aí por aí, vocês me avisem, viu? Por favor. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, diga de graça, lhe darei a beber da fonte da água da vida. Vou meditar nesses dois textos. Abra comigo agora João capítulo 4, versículo 14. Em Apocalipse nós vimos que é de graça essa água. Quem beber dessa água, dentro de si jorrará uma fonte de água. João capítulo 4, versículo 14. Quem abriu, diga o glória. O glória. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Diga comigo, nunca. Nunca. Pelo contrário, o contrário disso, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém? Senhor, nós te damos graças por esses textos, Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, nesse momento, através da Tua palavra, Pai. Queremos ter revelação da Tua palavra. Fala comigo, fala com os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, nós vivemos numa época de muita correria. Não sei se vocês concordam comigo. Pessoas correndo de um lado para o outro. Vivemos na época do Facebook, vivemos na época do Twitter. Tudo é muito rápido, tudo é. Eu estou aqui ministrando, de repente já chegou no Facebook que já parou, em Recife que já parou, não sei aonde que já sabe que eu estou aqui. É tudo muito rápido. Vivemos numa geração que tudo tem que ser rápido. A comida tem que ser rápida. Você tem que almoçar rápido. Você tem que jantar rápido.
Você tem que beber água rápido. Você tem que dirigir o teu automóvel rápido. Você não pode esperar o sinal porque está muito demorado. Tem que ser rápido. Você não pode esperar a fila do pedágio porque tem que ser rápido. E o maior desafio que tenho, quando eu comecei a estudar esse tema, hoje, é o cristão parar diante de Deus. O maior desafio. O maior desafio não é exercer um ministério, não é tocar um violão, louvar o Senhor, fluir nos dons. Não, Deus te batiza, Deus te enche, é tudo de graça. O maior desafio da vida cristã hoje é parar diante da fonte. É parar diante de Deus. É sobre isso que eu queria falar, continuar falando aqui. Eu fico assustado com a comunicação, com a tecnologia. Esse negócio aqui chamado tablet, acho que é isso, né? Tablet. O meu filho, ele tem 1 ano e 8 meses. E ele já se apossou desse negócio aqui, né? Ele faz assim, ele fecha, ele abre, ele escolhe o que ele quer abrir. Vivemos num tempo muito urgente, tudo é muito urgente. E eu queria falar com você sobre 2 mundos em que eu e você estamos neles: o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico, irmãos, eu poderia caracterizar como céu, terra, mar. A gente pode perceber tudo que está à nossa volta através dos nossos 5 sentidos, não é? Se eu fizer assim, ó, você já percebeu, a não ser que você tenha algum problema no teu ouvido. Você percebe o mundo físico. Eu me lembro do meu filho, quando ele, ainda hoje não mais, porque ele já está mais acostumado, mas quando ele era mais novinho, ele chegava num canto desse aqui, ele ficava assim, ó, refletindo, pegando, descobrindo: isso aqui é assim, isso é crespo, isso é macio. Ele podia descobrir o mundo físico. Uma criança descobrindo o mundo físico. E o mundo espiritual? Como é que se descobre o mundo espiritual? A gente não pode, a não ser porque para Deus nada é impossível, né? Mas ninguém pode sentir o cheiro do coral de anjos, a não ser que Deus faça uma operação, um milagre. Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala de anjo, potestade, trono de Deus, regiões celestes. Neste mundo a gente não percebe com os nossos sentidos. Agora, tem um grande detalhe: Deus criou eu e você à imagem dele. Quem crê nisso aqui? Nós somos a imagem dele. Bem? Abra comigo Gênesis 1, 27. Gênesis 1, versículo 27. Quem abriu, diga amém. Amém. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Diga comigo, imagem. Isso. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos criados à imagem de Deus. Concorda comigo ou não? Amém. Amém? Abra comigo João capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Quem abriu, diga amém. Quem ainda não abriu, diga misericórdia. Quem abriu, diga glória a Deus. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Lá em Gênesis disse que nós somos a imagem de Deus, e em João diz que Deus é Espírito. Então nós somos o que também? Espírito. Antes de ter aqui, ó, essa coisinha aqui que você pode pegar, né? Existe o Espírito. Espírito, corpo, alma e Espírito. É assim que você é formado: corpo, alma e Espírito. Quando Deus nos criou, irmãos,
quando Deus criou todas as coisas, tudo era perfeito. Você sabia disso? Quem já ouviu essa historinha? Eu sou filho de pastor, me batizei com 8 anos de idade, e eu ouço essa história desde criança. Deus criou o homem, criou a mulher, tudo era perfeito. Tudo era perfeito. A comunicação do homem com Deus, era direta. O homem era espírito também naquele momento e se comunicava com Deus todos os momentos. Até que veio o pecado. Quem já ouviu essa história? Veio o pecado, não veio? E o pecado veio destruir essa comunicação do homem com Deus. Veio destruir. Eu costumo dizer, estava pregando uma vez essa palavra para jovens, eu costumo dizer que é como se a gente tivesse uma anteninha, né? E estava no mundo físico e nós conseguimos nos comunicar com Deus diretamente. E com o pecado essa anteninha foi quebrada, destroçada. O homem se escondeu de Deus. E Deus, como é uma pessoa de misericórdia, quem crê que Deus é cheio de misericórdia? Amém? Deus é cheio de misericórdia. Por isso que eu amo tanto a Deus. Por isso que a gente canta aquela música, prefiro não, porque Deus é cheio de misericórdia, cheio de amor. Deus mandou o seu Filho, amém? Para morrer numa cruz e reatar essa comunicação. Antes disso, Deus ainda se comunicava com o homem. Antes de Jesus, cheguei em Jesus ainda. Já quis atropelar um pouquinho. Deus, com misericórdia, ainda se comunicava com o homem através dos profetas, através de ações sobrenaturais. Em Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Jesus, quando veio nessa terra, irmãos, isso é interessante, eu sempre ouvi essas histórias que eu vou dizer aqui, mas nunca tinha entendido realmente. Jesus, quando veio nessa terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou completamente da forma de Deus. É tão bonito isso, né? Essa frase, não, Jesus se esvaziou da forma de Deus. A gente lê, se arrepia, mas às vezes a gente não entende. Jesus, entenda o que eu estou querendo dizer aqui, pelo amor de Deus. Não, o apóstolo aqui vai. Jesus naquele momento deixou de ser Deus. Ele se esvaziou realmente. Ele era homem mesmo, igual eu e você. Homem mesmo. Sentia arrepio, fome, tentação. Homem igual a eles. Agora existia uma grande diferença. Uma grande diferença entre a gente aqui e Jesus. Quem pode me dizer qual é a grande diferença? Uma enorme diferença. Imagina, Jesus homem, eu homem. Jesus veio na terra. Deixou de ser Deus, era homem igual a eu, igual a mim. Jesus nunca pecou. Nunca. A Bíblia diz que nem na sua boca se achou nenhum engano sequer. Nem um escorreguinho assim, nada. Nem nada, irmãos, é zero, nada. Jesus nunca pecou. Foi perfeito em tudo que fez aqui. E ele, sendo homem, deixou de ser Deus. Homem que nunca pecou. O que é que aconteceu de diferente daquele homem lá de Gênesis? A sua anteninha de comunicação, de perceber o mundo espiritual, nunca havia sido quebrada. Nunca. Porque ele nunca pecou. E o que me chama mais atenção na vida de Jesus nessa terra é que tudo que Jesus fez nessa terra foi debaixo da autoridade do Pai. Porque ele era homem. Ele não era mais Deus naquele momento. Por isso que em Lucas 22:39 diz assim, ó: então saiu
e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Entenda bem. Marcos 6,46. E tendo despedido, foi ao monte para orar. Em Lucas 6,12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Tudo que Jesus fazia nessa terra era com a autoridade do Pai. Ele subia ao monte para orar, e subia ao monte para orar, e subia ao monte para orar. Veja onde eu quero chegar. Jesus, sendo homem, sempre parava diante do Pai para receber as instruções. Cada passo, cada cidade, cada casa que ele entrava, tudo era direcionado por Deus. Era um homem sendo direcionado por Deus. Tudo. Cada oração, cada demônio que ele expulsava, tudo era direcionado por Deus. E esse Jesus, que é perfeito, que nunca pecou, veio nos trazer o novo nascimento. Aleluia. Quem nasceu de novo aqui? Amém? Glória a Deus. Ele veio nos dar a oportunidade de nascer de novo. Abra comigo João 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Quem abriu, diga amém. Amém. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O homem, ao nascer de novo, recupera o seu sentido espiritual. Aquela anteninha que foi quebrada, como eu disse, ela é refeita completamente. Uma pessoa, quando nasce de novo, a anteninha está lá no lugar, como Jesus criou lá em Gênesis. Igualzinho, irmãos. A comunicação com Deus, ela é refeita. Tudo é feito novo. O reino de Deus só é experimentado através do Espírito. Só através do novo nascimento, arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito, o homem tem de volta o seu sentido espiritual. Glória. Agora, este sentido, presta bem atenção, este sentido, quando a gente nasce de novo, o que é que a gente é? Espírito, no mundo espiritual, uma criança, não é? Criancinha. A pessoa, quando nasce de novo, como a gente estava orando, Senhor, quando eu fiz aquela primeira oração, eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, Deus falava muito comigo. Eu ficava na minha cadeira assim lá atrás, e Deus falava comigo: vai lá na frente e pega o microfone. E eu ficava: meu Deus do céu. Mas eu tinha uma ousadia tão grande quando eu era criança, né, irmãos? Criança nem saber. E eu ia lá na frente mesmo e orava e profetizava, porque Deus tinha falado comigo. E quem é que vai negar uma coisa dessa? Quando a gente se converte, a gente é como uma criança. E a gente vai descobrindo o mundo espiritual. Lembra quando eu falei do meu filho? Só que é o mundo físico, né? Ele é uma criança, ele vai descobrindo, ele vai pegando, ele vai vendo que isso é assim, que isso é... E nós, quando nos convertemos, é a mesma forma. Às vezes tem gente que passa 3 meses e já dá um esticão, né? Tem umas crianças que dão um esticão assim, já fica grandão. Já tem outros que passam um tempinho maior para se desenvolver. Cada um tem um tempo, mas todo mundo, quando nasce de novo, é feito criança. E é necessário desenvolver essa anteninha, é necessário desenvolver essa sensibilidade espiritual. Isso não vende em livraria evangélica, isso não está em CD, em DVD. Isso só é alcançado através de uma busca pessoal, de uma busca diária, de uma busca, uma fome incessante pela presença de Deus. Isso só é alcançado quando você tranca a porta do teu quarto, quando ninguém te vê, ninguém te olha, quando não tem luz holofote, quando não tem nada, você fecha os teus olhos, ou de olho aberto, sei lá como é, e você busca Deus. Você para, deixa ele falar comigo. E aí você vai desenvolvendo, você vai descobrindo o mundo espiritual. E eu queria tratar com os irmãos 3 aspectos, somente 3. Em que, quando a gente retoma essa sensibilidade, quando a gente retoma essa anteninha,
que a gente pode desenvolver. 3 aspectos que nós podemos desenvolver na sensibilidade. Amém? O primeiro aspecto é na minha relação com Deus. Não poderia ser outro. Na minha relação com Deus. Como é que eu posso desenvolver minha sensibilidade com a minha relação com Deus? Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Quem abriu, diga amém. Vou ler aqui. Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus, a fim de compreendermos, diga comigo, compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. É tudo de graça. Aleluia. Precisamos desenvolver a nossa sensibilidade na minha relação com Deus. Em que aspecto? A nossa oração. Eu queria citar oração e leitura da palavra. Como assim oração, João? Nós somos aqui numa igreja, graças a Deus, movida pelo Espírito Santo, amém? Cheios do Espírito, vivamente está nesse lugar, glória a Deus. Porém, irmãos, nós corremos o risco, você sabia disso? Da mesma forma que aconteceu no passado, que as igrejas eram avivadas e foram parando. Nós corremos o mesmo risco, você sabia disso? Só que de forma diferente. Às vezes a gente está tão acostumado a orar, às vezes é uma oração tão fervorosa, tão. Mas às vezes é oração sem revelação, sem voz de Deus. Não adianta você chorar, você estremecer, tremer, se Deus não falar contigo. Deus tem que falar contigo. Você tem que ouvir a voz de Deus. Aleluia. Amém? A nossa oração tem que ser com revelação, irmãos. Quando a gente se tranca no quarto e vai buscar Deus, Senhor, falar comigo, Pai. Não é uma oração mecânica. É porque a gente hoje, nós somos renovados. Já falei isso numa igreja. Não, aqui é uma igreja renovada. Nós não oramos como aqueles do passado que fazem assim, ó Deus. Hoje a gente ora Senhor e tal. Mas essa oração, Senhor, pode já estar sem revelação. Pode já estar seca. Não importa se é ó Deus ou se é Senhor. Tem que ser com o coração quebrado, corpo, alma e espírito, buscando ouvir a voz de Deus. Senhor, essa semana não passa. Essa semana tu tem que me dar direção sobre essa situação, Senhor. Senhor, eu quero escutar da tua voz, Senhor. Eu quero escutar, eu quero que tu coloques essa direção no meu coração. O que é que eu devo fazer nessa situação, meu Deus? Eu não quero resolver nada, é tu que resolve tudo. Quando Deus traz revelação, todo dia a gente tem algo para dar, para servir a igreja. Eu costumo dizer, tem a ver com o que eu estou querendo dizer aqui, pastor. Eu costumo dizer que deveria ser uma briga, tem uma briga santa, de gente querendo profetizar, de querendo dar palavra, dizer assim, Deus fala comigo, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma palavra para aquele irmão, porque eu busquei a Deus, Deus falou comigo. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser cheio de Deus. Deus tem que falar comigo, tem que ter revelação. Um outro ponto é na leitura da palavra. Eu não sei se já aconteceu com você. Quem aqui já passou por um texto que você já conhece há trilhões de anos? Trilhões de anos. Você conhece aquele texto de cós salteado.
Você já cantou aquele texto, você já decorou, já fez peça com aquele texto. E um belo dia você buscando a Deus nessa intensidade assim, ó. Aí você botou o olho naquele texto e digo, opa! Aquele texto fez assim da Bíblia. Saltou aos olhos. E aí você não consegue passar, você tem que ir para o outro capítulo, o Espírito Santo e volta para cá. E aí você lê de novo, e lê de novo. E você vai lendo, e Deus vai falando com você. É revelação. Aleluia. Amém? A anteninha aqui funcionando, Deus falando contigo. Aleluia. Você lendo a palavra de Deus falando contigo, te dando direção. É como aquele novo convertido que chega assim, ó, cheio de gás, dizendo: rapaz, Deus falou comigo. Aí chega o irmãozinho que já tem assim um certo tempo, sabe? Um cara maduro na fé. Aí chega pro novo assim: novinho, você foi mesmo que foi que Deus falou contigo? Deus falou que eu sou seu filho. Aí o outro cara, né? É experiente. Só isso que Deus falou contigo. Você não sabia que lá em João 1,12 diz: mas todos os quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus o poder de se tornarem filho de Deus. Você não sabia disso? Pensei que você já tinha aprendido lá na escola. O que foi que aconteceu com esse novo convertido? Revelação. Ele buscou a Deus e caiu a ficha. Hoje em dia não é mais ficha, né? Sei lá o que é hoje. Hã? Dígito. O dígito lá você entrou. Entrou. O cara tá logado, tá ligado. E ele entendeu sozinho, diretamente da fonte. Ele bebeu da fonte. Ele economizou 6 meses de sermão, de palavra, de tudo, porque Deus falou com ele que ele é filho de Deus. Ele teve revelação. Isso tem que ser sempre na nossa vida. E a gente tem que se alegrar quando chegar um novinho assim, né? Deus falou comigo. Aleluia! Deus falou contigo. E vai falar mais. O segundo ponto que eu queria, para não estender muito, o segundo aspecto que a gente tem que desenvolver na sensibilidade é na minha relação com o corpo de Cristo. Quem está no corpo de Cristo aqui? Amém? Minha relação com o corpo. Em Efésios 5, você não precisa abrir, versículo 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao nosso Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais importante desse texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quando temos sensibilidade espiritual, eu me levanto em qualquer lugar, porque Deus falou comigo, e vou abençoar meu irmão. Deus quer te usar como vaso, nem quer ser vaso, quer ser usado por Deus. Abençoado de que forma? Usado de que forma? Você está lá, buscou com intensidade, Deus falou contigo. E Deus pode chegar para você assim, porque o corpo é assim, o corpo edifica o corpo. Vai lá naquele irmão e leva esse texto para ele. Ou você chega lá, lê aquele texto para aquele irmão, você não está sabendo de nada que está acontecendo com a vida dele. Deus fala com ele tremendamente, porque foi Deus que mandou você lá. Eu já tive tanta experiência com isso, irmão. Deus já me deu tanto ânimo com essas coisinhas. E às vezes são coisas práticas, você sabia disso? Às vezes Deus fala contigo: ó, pega esse restinho, esse negocinho que tem na tua despensa. Ou então você está no teu supermercado, está lá, e aí Deus fala contigo: ó, pega essa cesta básica aí e coloca no carro, que eu tenho alguma coisa para fazer com ela. E você
tão cheio de Deus, sensibilidade, você acorda, tem bota no teu carro. E aí Deus continua falando contigo, você vai buscar assim, eu vou com essa sexta base. E aí Deus coloca no teu coração, vai lá naquela rua tal, na rua do irmão tal, e leva lá, meu filho, que eu estou mandando. Deus é assim, ele manda. Ele manda. E você chega lá e leva essa sexta base. Você nem sabe como é que está a vida do irmão. Quantas experiências nós já tivemos de gente que está com a dispensa vazia, porque passou alguma dificuldade, porque teve alguma bronca, e Deus, não sei de onde, mandou alguém que chegou na porta dele e lhe deu a cesta básica. Ou qualquer outra coisa. Estou dando um exemplo, um só exemplo. Deus quer te usar para edificar o corpo. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Um ajudando o outro, um amando o outro, se sujeitando ao outro. Sabe outra coisa que quem tem sensibilidade espiritual faz? Quem é cheio de Deus? Eu não sei se aqui acontece isso, pastor. Lá em Recife acontece muito. No meio da igreja. Acontece sabe um ferro com ferro assim? Acontece umas briguinhas, acontece né? Aqui não. Aqui não? Aqui não acontece. Não muitas vezes. Não muitas vezes, né? Mas o ser humano é assim. Às vezes a gente, né? E quem tem sensibilidade espiritual é cheio de Deus. Quando você acha, né? A Bíblia diz que se você sabe que um irmão tem por acaso aí alguma coisinha, às vezes não é nada, é uma besteirinha só isso aqui. Mas você acha que o irmão tem alguma coisa contra você, você tem sensibilidade espiritual, você vai logo lá. Você sai do teu lugar e diz, meu irmão, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, mas me perdoe, em Cristo Jesus, eu quero te pedir perdão, ele pede perdão a você, você se abraça. Isso é ter sensibilidade espiritual. Quem crê nisso, diga amém. 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 E para terminar, com essa eu termino. Sensibilidade espiritual, terceiro aspecto, na minha relação com o mundo. Ninguém aqui pode sumir do mundo, pode não. Só se for arrebatado, né? Todo mundo está envolvido aqui, de certa forma. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você está no seu trabalho, você vai no supermercado, você está no mundo. E Deus quer te usar nesses lugares. Quando você está cheio de Deus, tem sensibilidade espiritual, basta um sorriso. A pessoa dá um sorriso assim, bom dia. Você está cheio de Deus, tão cheio, você ama tanto a Deus, que você, rapaz, essa aqui eu não vou me aguentar não. Ele me deu bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Olha, aí você puxa um papo e tal, e diz, você sabia que Deus tem um plano na tua vida? E eu vim aqui te dar essa palavra, que Deus ama muito você, ama a tua família. E Deus começa a te usar, e o Espírito Santo vai te enchendo, vai vir coisa na tua boca, você vai falar. Isso é sensibilidade espiritual, isso é anteninha funcionando. É Deus te mandando fazer o que Ele bem entender. Você é vaso, você é instrumento na mão de Deus. Essa viagem eu tive uma grande surpresa, uma excelente surpresa. Estava no meu Facebook e me adicionou uma pessoa. Rômulo Godoy era o nome do irmão. Rapaz, de onde é esse querido? Aceitei. E eu fui vendo as fotos, eu me lembrei, eu estudei com esse camarada. Eu já tentei fazer um curso de fisioterapia. Eu só durei 2 semanas. Quando começou negócio de muita doença, muito negócio de decorar os ossos do corpo, não sei o que, eu digo, rapaz, esse negócio não é pra mim não. 2 semanas não, perdão, 2 meses. E aí eu conheci esse camarada, professor de educação física, fortão assim, ó, cheio de coisa. E o mais interessante, ministro de louvor da Igreja Católica. Que legal. Irmão, nessa época eu não tinha carro. E ele tinha carro. E ele morava perto de mim. E ele dizia, Joel, tá carona, rapaz, tá. E ele era daquele movimento carismático, sei lá, aquela coisa lá, né? E eu começava a conversar com o cara, e ele, esse cara é convertido, né? Que negócio doido. Como é que pode um negócio desse? E eu conversando com ele. Só que ele estava passando por uma dificuldade muito difícil, assim, coisa assim, no seu casamento.
Ele disse: Joel, ora por mim aí que o negócio está lá. Eu digo: o que foi, meu irmão? Rapaz, eu estou quase saindo de casa, praticamente já saí. O que foi, meu irmão? Esse ramo da educação física, esse negócio, a mulherada está pegando pesado, eu não estou aguentando não. Ora por mim. Teve uma vez que eu peguei uma carona com ele, que ele só não foi para Gandaia naquele dia porque eu tinha pego carona com ele. Eu vou te levar em casa. Se tu não tivesse pego carona comigo aqui, eu confesso, hoje é sexta-feira, eu tinha ido aí com a turma. Tinha metido de perna já. E eu começava a orar por ele e dizer: olha, meu irmão, Deus tem um plano na tua vida. Deus quer que teu casamento seja eterno até que a morte o separe. Até que a morte o separe, é assim que Deus quer. É assim que diz a sua palavra. Eu vou orar por você, a sua esposa. Intercedi, comecei a falar de Jesus para ele, né? Do que é ser Jesus. Perdi o contato com esse homem. E agora no Facebook, isso foi há 2 dias atrás. Ele disse: Joel, rapaz, que bênção te encontrar. Deus fez uma obra na minha vida, eu me converti. Eu me converti. Quando ele falou me converti, eu digo: meu Deus, rapaz, tá todo. Aí ele começou a contar a história dele. Naquela época eu me separei da minha esposa, passei 4 anos separado dela. Até que eu me converti. Deus falou comigo. Eu tive revelação. E eu voltei para minha esposa. Depois de 4 anos. E eu fiz seminário e hoje eu sou pastor. E eu estou aqui no interior, aqui de Porto Alegre, no interior lá, por aquelas bandas lá do sul. E eu digo: meu Deus. E tá lá ele com o violãozinho dele lá. Pastor Luiz, eu digo: meu Deus, é assim que Deus faz, irmão. Agora, se eu tivesse seco, sem revelação, eu posso estar seco amanhã, se eu deixar de buscar a fonte. Eu podia tratar aquela carona como: eu quero saber da vida dele, eu quero chegar em casa, eu quero pegar essa carona aqui, deixa ele quieto aí, né? Deixa o cara quieto, tem um problema dele em casa, eu sei lá o que é que... Não, Deus quer te usar. Com ousadia, com intensidade. Com ousadia em proclamar o seu reino, amém? Amém. Sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma vida de oração, oração em línguas, revelação. Uma vida de louvor, fluir em cânticos espirituais. Uma leitura da palavra, buscando revelação. Senhor Jesus, clamamos a Ti, Senhor, porque queremos ter revelação, Senhor. Já somos cheios de Ti, Senhor. Temos o Teu Espírito. Queremos desenvolver, Senhor. Oh Deus, faz isso em nosso meio. Faz isso, Senhor, não aqui que é muito fácil, mas na nossa vida diária, quando chegarmos em nossas casas, lares, trabalhos, faculdades, escolas. Enche os nossos lábios, enche a nossa mente, corpo, alma e espírito, Senhor, rendidos a Ti.
Interceda pela vida do seu irmão, sua irmã. Começa a profetizar, orar sobre eles, sobre ela. Que eles possam beber dessa água todos os dias, todos os dias, todos os dias, Senhor. Buscar na fonte todos os dias, Senhor Jesus. Oh, Jesus, que possamos estar diante de Ti todos os dias, Senhor. Que possamos parar diante do Teu trono todos os dias. Todos os dias, Senhor. Bebendo de Ti, sendo cheios de Ti, Senhor. Cheios de Ti. Homens, mulheres, jovens, crianças que se alimentam da fonte, Senhor. Que são cheios de Ti, Pai. Que são usados por Ti, Senhor. Faz isso, Senhor, faz isso. Continua fazendo, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito está dentro de nós, porque eu sei que a Tua presença está enchendo e enche esse lugar, Senhor. Como eu falei no início, é palpável, Pai. Desenvolve, Senhor, aumenta mais. Subamos mais um degrau, Senhor. Subamos, Senhor, mais 20 degraus, Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria de fazer um convite nessa noite. Se você, depois dessa palavra, descobriu que precisa ser reconectado naquela anteninha, precisa ter essa anteninha de novo colocada, eu queria chamar você aqui à frente. Se você precisa mais, você precisa beber dessa fonte para nunca mais ter sede, para nunca mais ter sede, para nunca mais ter fome. Você que precisa, que sente cristão, eu preciso que a minha oração tenha revelação, eu preciso que a